Bom dia. O governo do Amazonas disponibiliza testes rápidos de Covid-19 para 30 mil profissionais da educação. Sinetran e OAB-OM lançam campanha contra importunação sexual no transporte coletivo. Prefeitura fará intensificação de vacinação contra o sarampo neste sábado. TCEAM entrega à Justiça Eleitoral lista com 616 gestores com contas reprovadas. Força Nacional envia agentes para coibir conflitos em Nova Olinda do Norte após a articulação do Ministério Público Federal. UEA lança editais para vestibulares de ingressos em 2021. Lota Fácil tem 4 ganhadores. Rafinha deixa o Flamengo e vai para o futebol grego. Barcelona é humilhado pelo Bayern de Munique na Copa dos Campeões e perde por placar histórico. Servidores públicos que são candidatos nas eleições municipais têm até hoje para se afastar de cargos. Gilmar Mendes decide manter prisão domiciliar de Queiroz e de sua mulher. Estados Unidos enviam bombardeiros nucleares para o sul da China. Motorista de aplicativo espanca passageiro e é acusado de homofobia. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h56 em Manaus. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 6 milímetros hoje. Com umidade baixa, umidade relativa do ar baixa, apenas 56%, a temperatura no momento está na marca dos 24 graus. A máxima de hoje deve atingir os 34 graus centígrados. Sábado, 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. Também é o dia da informática, o dia do fotógrafo, o dia da gestante e o dia dos solteiros. Chegamos aos 227 dias do ano e faltam agora 139 para terminar 2020. Esta é a edição de número 44.807 do Jornal da Manhã. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos históricos. Registros acontecidos nesta data. O estado do Pará aderia à independência em 1823. Euclides da Cunha, jornalista e escritor, morria em duelo com Dilermando de Assis em 1909. Era inaugurado em 1922 o Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Fundação da Rádio Tupi em 1932, também no Rio de Janeiro. Independência da Coreia do Sul em 1948. Morria em 1966 o jornalista, poeta e compositor Orestes Barbosa. Agora 5h57 em Manaus. Local. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, ouvinte. Vamos às notícias. Nesta sexta-feira, 14 de agosto, 580 famílias do município de Boa Vista do Ramos receberam a doação de cestas básicas e kits de higiene durante a ação emergencial do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social SES e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS. A comunidade escolar de Novo Airão ganhou nesta sexta-feira 2 novas unidades educacionais. Foram inauguradas a Escola Municipal Olavo Bilac e a Creche Municipal João Gabriel Silva Melgueiro. A iniciativa é resultado de parceria entre o governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Prefeitura do município. O governo do Amazonas está concluindo, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, as obras de reconstrução do sistema viário da sede do município de Santa Isabel do Rio Negro, distante 630 quilômetros de Manaus, em linha reta. Familiares. Prefeitura de Iranduba paga férias de 2019 aos servidores da área administrativa. J.Rai tem os detalhes. Servidores efetivos, contratados e comissionados da área administrativa da Prefeitura de Iranduba recebem hoje o pagamento das férias de 2019, segundo informou ontem a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Judite Turi.
A titular da CEMAP destacou o empenho e a austeridade do prefeito Francisco Gomes, juntamente com a secretária municipal de Economia e Finanças, Ana Lúcia Viana, na gestão do erário público. Abre aspas. Graças a isso, temos conseguido manter a folha dos servidores em dia, pagar 50% do 13º salário e as férias pendentes, sendo as de 2019 as últimas que faltavam ser pagas, fecha aspas, disse Judite Turi. O pagamento de férias aos servidores da área administrativa programado para este sábado vai injetar mais de R$240 mil na economia de Iranduba. E nesta semana o prefeito Francisco Gomes deu a ordem de serviço para a retomada da construção da unidade básica de saúde da Estrada do Caldeirão na zona rural do município. O prazo para conclusão é de 60 dias. O prefeito destacou que essa é a terceira UBS cuja construção foi iniciada, abandonada em 2015 e que está sendo concluída no atual governo. Já foram entregues as unidades de saúde do bairro Nova Veneza, em Cacaupireira, e da comunidade de Janauari. Falando em Janauari, Eduardo Silva, hoje tem feira da agricultura familiar, hoje e amanhã, lá na estrada do Janauari, no quilômetro 10. E também hoje, a partir das 7 horas da manhã, tem feira aqui na sede do município, na Avenida Amazonas, em frente à Secretaria de Saúde. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 8 minutos em Manaus. Nosso bom dia para o professor Marlon, lá de Nova Olinda do Norte. Um bom dia também para o Reginaldo, lá da comunidade PDS Morena, no Rio Atumã, Presidente Figueiredo. Bom dia para Dorinha Vasconcelos. Obrigado, Dorinha, pela audiência. E um bom dia especial para Letícia Plácido de Paula, que é minha filhinha que está aniversariando hoje. Abraço bem forte, minha neném. Que Deus te abençoe. São 6 horas mais 8 minutos em Manaus. Vamos às notícias. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, OAB-AM, por meio das Comissões de Transporte e Mobilidade Urbana e da Mulher Advogada, realizará uma campanha contra a importunação sexual no transporte coletivo. O lançamento ocorrerá na próxima terça-feira, às 9 horas, na sede da OAB. Em seguida, às 10 horas, será realizada a fixação simbólica de cartazes nos ônibus estacionados na estação São Jorge, na plataforma inferior. Com o slogan Importunação Sexual no Transporte Coletivo é Crime, a campanha visa chamar a atenção e conscientizar os passageiros sobre a gravidade da importunação sexual dentro dos coletivos. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-AM, retomou a campanha Volta às Aulas esta semana, com o reinício das atividades presenciais na rede estadual de ensino. Desde a última segunda-feira, equipes da Gerência de Educação para o Trânsito realizam ações em frente a escolas públicas e privadas de Manaus. Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a campanha envolve apenas ações de conscientização com faixas e a presença dos personagens da superturma do DETRAN na entrada e na saída dos alunos. Vamos agora até Urucurituba com Valdino Castro. Bom dia, Valdino, são 6:10. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. O município recebeu 10 mil alevinos de tambaqui e distribuídos para os piscicultores da região. A ação realizada pelo governo do estado, através da Secretaria de Produção Rural CEPRO e coordenada pelo IDAM local. De acordo com a gerente do IDAM Urucará, Dulce Oliveira, afirmou em nossa reportagem, nossa expectativa de produção é de 24 toneladas num prazo de 12 meses. A ideia é diversificar, gerando rendas nas diferentes áreas do setor primário, concluiu a titular do IDAM local. O projeto é de grande importância para o crescimento do setor primário do município de Urucará. Valdino Castro informou para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino Castro, desde Urucará. E desde Urucará nós vamos agora até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Jardine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Muito bem, Eduardo.
A direção do Vila Rica Futebol Clube do Tuiué tem a honra de convidar os amantes do futebol para participar da abertura do primeiro campeonato de futebol masculino, feminino e veterano de 2020. O evento esportivo realizar-se-á neste sábado, 15 de agosto, a partir das 13 horas, no campo próprio do clube, situado na comunidade do repartimento do Tuiué, zona rural de Manacapuru. A equipe que participar da abertura do campeonato ganhará 1 ponto. O vencedor do torneio início ganhará 2 pontos e uma premiação. Agora vamos às premiações para o campeão e vice-campeão. Campeão masculino, R$7.000. Vice-campeão masculino, R$3.000. Campeão veterano, R$1.500. Vice-campeão veterano, R$700. Campeão feminino, R$1.500. Vice-campeão feminino, R$600. Inscrições. Cada time masculino pagará uma taxa de R$100, sendo 50% no primeiro jogo e 50% no segundo jogo. Time feminino pagará apenas R$50 de taxa. A organização do campeonato é de responsabilidade de André Carvalho, Adjane Ramires, Silvio Craveiro, Nilen Ismeri e Rizomara Ramires. O apoio é da Prefeitura Municipal de Manacapuru. Vamos mandar um abraço especial para os ouvintes da Voz Cultura do repartimento do Tuiué. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zeg Deg, pelas informações. Com essa premiação, nós já estamos formando uma equipe aqui para participar. Com o encerramento da campanha nacional de vacinação contra o sarampo previsto para o dia 31 de agosto, a Prefeitura de Manaus promoverá uma intensificação de vacinação contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos neste sábado, hoje, portanto, das 8 às 12 horas, em 212 postos de vacinação, incluindo as 10 unidades básicas de saúde, as UBSs, de horário ampliado, envolvendo mais de 1.000 profissionais de saúde. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, alerta a população para a importância da vacinação, uma vez que o vírus do sarampo continua circulando em vários países do mundo, o que representa risco para quem não estiver vacinado. Atualmente, há surtos de sarampo no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em Manaus, no início do ano, foram confirmados 4 casos de sarampo, que nos indica que o vírus ainda circula no município. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Nova Olinda do Norte reinauguraram o Hospital Dr. Galo Manuel Ibanez com 30 leitos. A unidade recebeu recursos do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, além do aparelho de ultrassonografia e digitalizador de imagens. O governador Wilson Lima confirmou que já autorizou a liberação de recursos provenientes de emenda parlamentar no valor de R$860 mil de autoria do deputado Cabo Maciel, líder do PL, para a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC de Itacoatiara. De acordo com o governador, a Secretaria de Fazenda Cefaz já está autorizada a fazer o repasse do montante dos recursos para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciar a instalação do sistema de monitoramento por câmeras no município de Itacoatiara, informou o deputado Cabo Maciel. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está selecionando currículos para preencher vaga de estágio na área de edição de vídeo. Os interessados devem enviar currículo e portfólio ao e-mail ass.imprensa.ceinfra@gmail.com. A Orquestra de Câmara do Amazonas volta ao palco do Teatro Amazonas no 4º concerto da programação A Arte Agradece a Vida, que ocorre neste sábado às 20 horas. J. Rai tem os detalhes. A Orquestra de Câmara do Amazonas, OCA, volta ao palco do Teatro Amazonas no 4º concerto da programação A Arte Agradece a Vida, que ocorre hoje às 20 horas. O projeto, realizado pelo governo do Amazonas por meio das secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Saúde, homenageia em agosto os profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19. O concerto terá duração de 45 minutos e no repertório contará com os concertos grossos de Georg Friedrich Händel, que viveu de 1685 a 1759.
A apresentação será exibida pelo Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e também pela TV Encontro das Águas no canal 2.1 da TV aberta. O maestro Marcelo de Jesus, que irá reger o concerto, ressalta que a OCA ensaiou com grupos separados e que a apresentação também respeitará os protocolos de segurança e de distanciamento de 1,5 metro entre os músicos. 6h mais 16 em Manaus. A construção de um alinhamento de ações entre Suframa e Sudam foi a pauta do encontro ocorrido entre superintendentes Algaci Poisin, da Suframa, e Paulo Roberto Correia, da Sudam. Durante a reunião, realizada na sede da Suframa, foram apresentadas frentes de trabalho comuns aos dois órgãos que poderão ser trabalhadas por meio de cooperação técnica na área de abrangência comum às duas superintendências, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. A comitiva da Sudam também conheceu as instalações do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, com visitas aos laboratórios de pesquisa. E atenção! A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, apresentou nesta sexta-feira os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado SIS 2020, acesso 2021. Seguindo as orientações de prevenção e segurança devido à pandemia do novo coronavírus, o lançamento foi realizado virtualmente pelas redes sociais oficiais da UEA, no Facebook e no Instagram. Nesta edição, o certame oferece um total de 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para pessoas com deficiência, os PCDs, para o vestibular. São oferecidas 1.778 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para o interior. O edital do SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior. As inscrições para o vestibular e SIS serão abertas no dia 13 de outubro ou de 13 de outubro a 9 de novembro deste ano e deverão ser realizadas exclusivamente no portal da UEA, no www.uea.edu.br. O período para o pagamento do boleto bancário vai de 13 de outubro a 10 de novembro de 2020 até às 17 horas pelo horário de Manaus. E a solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA no período de 28 de setembro a 2 de outubro deste ano. 6h18. O Amazonas registrou mais 975 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e subiu para 110.777 o total de infectados no estado, conforme o boletim epidemiológico desta sexta-feira, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. O número de mortes causadas pela doença subiu para 3.455, com mais um óbito ocorrido nas últimas 24 horas e outros 19 óbitos ocorridos em meses anteriores que foram revisados e classificados para a doença. Conforme o boletim, 93.911 pessoas já se recuperaram da doença e outras 13.411 seguem internadas ou em isolamento domiciliar. E o governo do Amazonas vai disponibilizar a partir de terça-feira as testagens para detecção do novo coronavírus que causa Covid-19 em 30 mil profissionais da rede pública estadual de ensino, sendo 15 mil na capital e 15 mil no interior. Os testes devem ser agendados a partir de segunda-feira pelo aplicativo SASI, disponível gratuitamente para download nas lojas virtuais Apple Store e no Google Play. Nessa primeira etapa, os testes serão direcionados para os profissionais da capital, pelo fato de estarem já atuando nas escolas desde o último dia 10 de agosto. A aplicação dos testes rápidos agendados será realizada na Escola de Enfermagem de Manaus, da Universidade Federal do Amazonas, na Rua Teresina 495, bairro de Adrianópolis, e em regime drive-thru no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, ou Sambódromo. Além da testagem massiva, o governo do estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, também vai intensificar o monitoramento nas escolas com a execução do programa Vigilância Ativa, com o intuito de promover a identificação de casos suspeitos com isolamento imediato dentro das escolas e a investigação desses casos por meio de notificação feita através do aplicativo SASI. 6h21 em Manaus.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto registrou a presença de 79% dos estudantes de ensino médio na primeira semana de retorno das atividades presenciais em Manaus. A porcentagem corresponde a 83.900 alunos em salas de aula desde a última segunda-feira. Ao todo, a pasta possui 106.294 estudantes de ensino médio devidamente matriculados na rede pública estadual somente na capital. Com o retorno das atividades presenciais, as turmas foram divididas em 2 grupos, A e B, que assistem às aulas na escola em dias alternados. Em resposta a requerimento do Ministério Público Federal e de outras instituições, a Força Nacional deslocou 30 agentes ontem para a região do Rio Abacaxis, entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, aqui no Amazonas, para reforçar a segurança no local e garantir que a Polícia Federal investigue as violações cometidas no local contra os povos indígenas e comunidades tradicionais que habitam a região, onde vem sendo realizada nas últimas semanas uma ação policial da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Os agentes da Força Nacional deverão permanecer no local por no mínimo 60 dias. A região faz parte dos projetos de assentamento agroextrativistas Abacaxis 1 e 2, nos municípios amazonenses de Borba e de Nova Olinda do Norte, envolvendo indígenas e populações tradicionais. A área onde os conflitos têm ocorrido também é território reivindicado pelo povo indígena Maraguá. Por isso, qualquer atividade externa e de uso de recursos naturais da região, como turismo de pesca e esportiva, entre outras atividades, só é permitida com autorização legal e mediante consulta e consentimento das comunidades, nos termos da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, com o devido acompanhamento dos órgãos responsáveis pela gestão da área. Atividades que não cumpram esses requisitos são irregulares. Até o momento, a confirmação de um indígena munduruku morto e outro desaparecido, além de 3 mortes de assentados. Um total de 616 gestores e gestores públicos do Amazonas, da capital e do interior, com contas reprovadas nos últimos 8 anos, figuram na lista entregue na manhã desta sexta-feira pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, conselheiro Mário de Mello, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Federal e Estadual. O prazo para entrega da relação à Justiça Federal, conforme a legislação, seria hoje, mas foi antecipado pela presidência durante a entrevista coletiva virtual, transmitida de forma transparente no YouTube, Facebook e Instagram. Já disponibilizado no portal do TCE para acesso da sociedade, a listagem auxiliará a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas, do Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, bem como o Tribunal Regional Eleitoral, no momento de avaliar os registros de candidaturas, a barrar esses mesmos gestores nos termos da nova lei da ficha limpa, que considera o julgamento dos tribunais de contas como um dos critérios para decretar a inelegibilidade. A listagem, com cópias impressas dos autos e digitalizadas em DVDs, foi encaminhada aos gabinetes do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Aristóteles Lima Turi, ao Procurador Regional Eleitoral Rafael da Silva Rocha e à Procuradoria-Geral de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque. Os dados também já foram inseridos no SIS, Contas Eleitorais ou Eleitoral, Sistema de Justiça Eleitoral, que é acessado simultaneamente por todos os juízes, procuradores e promotores envolvidos no processo eleitoral. Polícia. Policial militar da Rocan é executado por bandidos. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Eduardo Silva, o soldado Fábio Marcelo do Nascimento, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a Rocan, foi morto a tiros na noite de ontem na rua Leopoldo Pérez, no bairro de Educandos, zona sul de Manaus. Um dos tiros atingiu o peito da vítima. A polícia militar faz buscas para encontrar os autores do homicídio. Um amigo do PM que o acompanhava foi baleado e levado para o hospital 28 de agosto. Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, o militar estava dentro de um veículo modelo Gol, cor prata, na avenida, quando foi surpreendido por suspeitos que estavam em um outro veículo modelo Siena de cor preta, aliás, de cor prata. Pelo menos 7 tiros foram ouvidos pelos moradores da região. A arma do policial foi roubada pelos suspeitos. Ainda conforme os populares, a vítima ainda saiu do carro que estava e correu na tentativa de fugir dos criminosos, mas foi atingida pelos disparos e morreu
na calçada. O soldado estava lotado no projeto Rocan Motos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Eduardo Silva. 6h31 em Manaus. Na manhã desta sexta-feira, policiais civis do 5º, 19º, 20º e 21º Distritos Integrados de Polícia, com o apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter, deflagraram a Operação Nova Esperança, que culminou nas prisões de 6 pessoas investigadas pelos crimes de tráfico de drogas e roubos praticados ao longo deste ano na zona oeste da capital. No decorrer da ação, também foram apreendidas munições, drogas e uma quantia de 15 mil reais em espécie. A ação policial, que teve a coordenação dos delegados Rodrigo Barreto e Guilherme Torres, respectivos titulares do 19º e da 4ª Seccional Oeste, foi desencadeada nos bairros Nova Esperança e Lírio do Vale, ambos situados na Zona Oeste, após diligências realizadas por equipes de investigação do 19º e do 21º DIP. Um motorista de transporte por aplicativo de 37 anos, suspeito de espancar um passageiro durante uma corrida aqui em Manaus, foi indiciado por lesão corporal na tarde desta sexta-feira. A vítima denunciou que foi agredida após responder que era homossexual. Segundo a polícia, o inquérito foi aberto para investigar se houve crime de homofobia. O designer Cleiton Oliveira, de 22 anos, denunciou que ao entrar no carro foi questionado pelo motorista se ele era gay. Ao responder que sim, ainda conforme o relato, foi agredido com vários socos. O caso é apurado pelo 10º Distrito Integrado de Polícia, onde o suspeito e a vítima prestaram depoimentos na tarde desta sexta-feira e contaram versões diferentes, segundo a polícia. De acordo com o delegado titular do 10º DIP, João Neto, o suspeito confessou ter desferido um soco no rosto do rapaz, mas como um ato de defesa de suposto assédio sexual. Os números das loterias. E vamos começar pela Lotomania, concurso número 2100. 20 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 18, 2.400.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas no concurso 2100 da Lotomania foram estas: 09, 11, 12, 18, 26, 38, 39, 42, 48, 49, 63, 67, 70, 72, 74, 77, 82, 87, 93 e 97. Vamos falar agora de Quina, concurso de número 5.340. Prêmio principal, Quina teve 2 ganhadores, 2 apostas ganhadoras, uma de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e outra de Guarulhos, São Paulo. Como estava acumulado, cada um dos ganhadores vai receber R$2.911.936,47. Atenção para as dezenas do concurso 5.340 da Quina. Anote: dezenas 16, 43, 65, 66 e 71. Repetindo: dezenas 16, 43, 65, 66 e 71. O assunto agora é Loto Fácil, concurso 2011. 15 acertos, 4 apostas ganhadoras, cada uma delas recebe R$358.718 mais 16 centavos. Os ganhadores são de São João Evangelista, em Minas Gerais, Belém, no Pará, Alto Paraná, no Pará e Cotia, em São Paulo. E as dezenas do concurso 2011 da Loto Fácil foram estas: 01, 05, 07, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Repetindo para vocês, dezena do concurso 2011 da Loto Fácil: dezena 01, 05, 07, 10 e 11, 13, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25. Lembrando que a Mega Sena hoje em seu concurso de número 2.290 paga 27 milhões de prêmio. 6h39. Esportes. O Bayern de Munique está na semifinal da Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, pelas quartas de final da competição, o clube alemão venceu o Barcelona por 8-2. Isso mesmo, 8-2. E se garantiu na próxima fase. Devido à pandemia do coronavírus, o confronto da tarde de ontem foi realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, e sem a presença de público. Os atuais campeões da Bundesliga não tomaram conhecimento dos adversários e impuseram muita intensidade desde o primeiro minuto de jogo. Do outro lado, o Barça não conseguia responder e com isso conheceu a sua pior derrota na Champions League. O atacante Daverson do Palmeiras deve retornar ao futebol espanhol. A diretoria alviverde negocia emprestá-lo por um ano ao Alavés. Desde que saiu do Getafe e retornou ao Brasil, sua reintegração à equipe de Vanderlei Luxemburgo não ocorreu. Ele treina em horário distinto dos demais jogadores e está disposto a sair novamente. E a saída de Rafinha do Flamengo está confirmada. Na tarde desta sexta-feira, o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou em entrevista coletiva que o lateral direito aceitou uma proposta para se transferir ao futebol grego, onde vai defender o Olympiacos. De acordo com o dirigente do rubro-negro, o jogador estará já está desligado do clube desde ontem, sexta-feira, quando o elenco embarcou para Curitiba, de olho na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Placar dos jogos de ontem: Série B, América Mineiro 1, Operário do Paraná também 1, Ponte Preta 3, Vitória da Bahia também 3, Paraná Clube 3, Juventude 1. Futebol Internacional, Liga dos Campeões, Barcelona 2, Bayern de Munique 8. Os jogos deste sábado, começando pela Série B, todos pelo horário já de Manaus. Às 10 horas jogam, 10 horas da manhã, Botafogo de São Paulo e Guarani. 15 horas, Tombense de Minas Gerais e São José do Rio Grande do Sul. 15h30, Brasil de Pelotas e Oeste. 18 horas, Náutico e CRB. Os jogos da Série C, às 16 horas, também horário Manaus, Vila Nova e Paysandu. Às 18, Criciúma e Boa Esporte Clube. Pelo Brasileirão, a elite do futebol brasileiro. Às 18 horas tem Grêmio e Corinthians. Às 18h30 tem Coritiba e Flamengo. E às 20h30 Palmeiras e Goiás. Futebol Internacional, Liga dos Campeões, às 15 horas de hoje jogam Manchester City e Lyon. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, acima de R$5,40, refletindo a aversão a risco no exterior, depois de dados decepcionantes da China, enquanto os investidores seguiam de olho na cena política local. A moeda norte-americana subiu 1,17% a R$5,4293. Na máxima da sessão chegou a R$5,4411. E a Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou um dia positivo nesta sexta-feira, em meio a um viés relativamente contrário no exterior, após dados piores que o esperado na China e uma enxurrada de resultado de empresas brasileiras. O Ibovespa teve alta de 0,89% a 101.353 pontos. A Caixa Econômica Federal informou que as agências do banco não abrirão neste sábado, não abrem hoje. O atendimento dos serviços essenciais continua sendo feito normalmente de segunda a sexta-feira. Os pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS seguem os calendários já divulgados. Em meio à pandemia da Covid-19, a economia brasileira apresentou retração de 10,94% no segundo trimestre deste ano, comparado ao período anterior. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BR, divulgado ontem. Na comparação entre o segundo trimestre deste ano e igual ao período de 2019, a queda chegou a 12,03%. As companhias aéreas contarão com um fôlego de 3,6 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, segundo o diretor de privatização da instituição financeira, Leonardo Mendes Cabral.
Em apenas 7 dias, a taxa de desemprego no Brasil saltou de 13,1% na terceira semana de julho para 13,7% na quarta semana do mês, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid, a PNAD Covid-19, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população desempregada foi estimada em 12,9 milhões de pessoas na quarta semana de julho, cerca de meio milhão a mais que os 12,4 milhões registrados na semana anterior. O indicador de inflação por faixa de renda referente a julho, divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revela a expansão da inflação para todas as faixas de renda pelo segundo mês consecutivo. Da mesma forma, o indicador confirma alta mais forte da inflação para as famílias de renda mais baixa, 0,38%, enquanto as famílias de maior poder aquisitivo têm alta menor, 0,27%. E o índice de confiança empresarial cresceu 5,8 pontos na prévia de agosto, chegando a 93,3 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Por outro lado, o índice de confiança do consumidor recuou 3 pontos para 75,8 pontos na mesma prévia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem que as pesquisas geológicas feitas pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, em parceria com a Marinha no Atlântico Sul, colocarão o Brasil em posição de destaque na exploração da nova fronteira mundial da geologia, que são os solos de águas oceânicas. 6h48 em Manaus. O Congresso quer retomar a votação de uma série de projetos que compõem uma reforma administrativa própria para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a enviar sua proposta. O executivo tem que ser o responsável em propor mudanças nas regras das carreiras dos servidores, que hoje ultrapassa o número de 300, mas a Frente Parlamentar Mista, em defesa da reforma administrativa, reuniu textos que já estão em tramitação na Câmara e no Senado, que mexem com as regras dos concursos públicos, o modelo de gratificação dos servidores, a regulamentação do teto dos supersalários, entre outros pontos. A vacina Coronavac se mostrou eficaz e segura, segundo estudo publicado nesta semana pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science. O trabalho analisou o comportamento de 600 voluntários vacinados na China durante a fase 2 dos testes clínicos. A vacina é desenvolvida pela Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan. E nos próximos 5 a 10 dias será encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedido do grupo de pesquisadores de várias instituições científicas para a continuidade do projeto que desenvolve um produto à base de soro de cavalos para o tratamento da Covid-19. A informação foi dada ontem à Agência Brasil pelo coordenador do projeto, Gerson Lima Silva, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O governo do estado de São Paulo apresentou novos dados sobre a Covid-19 que mostram uma melhora da situação da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI não chegou à média geral de 57,8% nesta sexta-feira, enquanto todas as regiões estão abaixo dos 80%, os menores índices no consolidado desde o início da pandemia do novo coronavírus. E a taxa de letalidade também é de 3,9%, a mais baixa até aqui. O Brasil chegou a 106.523 mortes pela Covid-19, conforme a atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta sexta-feira. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.060 novos óbitos pelas secretarias estaduais de saúde. O sistema da pasta marcava 105.463 falecimentos em decorrência da pandemia. A soma de casos acumulados foi de 3.275.520. 6h51 em Manaus. O Pentágono anunciou nesta sexta-feira a criação de uma unidade encarregada de estudar oficialmente objetos voadores não identificados, os OVNIs, e focará em detectar possíveis manobras de espionagem realizadas por adversários dos Estados Unidos. E o governo de Donald Trump confiscou a carga de 4 navios iranianos com combustível que tentavam chegar à Venezuela, confirmou o Departamento de Justiça nesta sexta-feira, como parte da campanha de Washington de pressão contra o governo de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos enviaram 3 bombardeiros com capacidade nuclear B-2 para a base de Diego Garcia, uma ilha no Oceano Índico que permite ações em todo o flanco sul da China.
É a primeira vez que isso acontece desde 2016 e o recado é direcionado a Pequim, com quem Washington vive um período de alta tensão diplomática, comercial e militar dentro da chamada Guerra Fria 2.0 entre os países. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta sexta-feira um habeas corpus para restaurar a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e de sua esposa, Márcia Aguiar. Os dois são investigados pelo Ministério Público do Rio por suposta participação no esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro, do Republicano do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Pesquisa Datafolha, publicada no final da noite desta sexta-feira no site do jornal Folha de São Paulo, aponta os seguintes percentuais sobre a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro pelas 100 mil mortes pelo novo coronavírus, marca alcançada no dia 8 de agosto. Não tem culpa, 47%. Principal culpado, 11%. Um dos culpados, mas não o principal, 41%. Não sabe ou não quis opinar, 2%. E atenção, os servidores públicos que quiserem se candidatar nas eleições municipais têm até hoje para se afastar de seus cargos, de acordo com o calendário eleitoral que passou a valer com o adiamento do pleito. Este sábado marca a data limite de desincompatibilização de postos como policial militar, professor de escola pública ou auxiliar de enfermagem, a 3 meses do primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro. Manchete dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio, que estampa: ministro Gilmar Mendes mantém prisão domiciliar de Queiroz e esposa. Folha de São Paulo: exame sorológico para Covid-19 passa a ter cobertura obrigatória dos planos de saúde. O Estado de São Paulo: vírus avança e Europa adota mais restrições e decreta nova quarentena. Correio Brasiliense: Ministério da Saúde afirma que estoque de cloroquina está zerado. Valor Econômico: Banco do Brasil formaliza indicação de Brandão para a presidência. Estado de Minas, em BH: sexo na live, casal esquece câmera ligada em audiência pública virtual. Jornal do Comércio do Recife: descarte irregular de máscara em Pernambuco pode resultar em multa de até R$5 mil. Diário do Nordeste de Fortaleza: Nordeste supera a marca de 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus, aponta Ministério da Saúde. 0 Hora de Porto Alegre: é falso que cloroquina teria salvado 100 mil vidas no Brasil, como diz Bolsonaro. Participaram desta edição reportagens de J. Reis, Egdeg e Baldino Castro. A técnica foi de Itamar Jardim, a apresentação de Eduardo Silva. Nota de falecimento. Familiares da senhora Magnólia Mota comunicam seu falecimento aos 86 anos de idade, ocorrido ontem. Seu corpo será velado a partir das 6 horas da manhã deste domingo, na funerária São Francisco, no bairro de Cachoeirinha, com sepultamento marcado para as 15 horas do domingo. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com profundo pesar o falecimento da senhora Magnólia Mota. 96,9 Difusão.